Como os irmãos viram, nós tivemos uma semana intensa, conferência, depois nós tivemos um evento para liderança e foi tudo uma grande bênção. Sabe, os dias de conferência aqui foram dias de revigorar, me senti revigorado no espírito. Nós recebemos aqui aproximadamente uns 15 pastores das videiras e vinha aqui dos Estados Unidos, e todos saíram daqui elogiando os irmãos, falando: pastor, que igreja abençoada, que igreja cheia do Espírito, que igreja onde o povo está junto, está unido. Eu fiquei muito alegre, porque é como se você fosse elogiar o meu filho para mim, né? Então, na hora que você elogia meu filho, eu fico muito alegre, porque é meu filho. Do mesmo modo, né, quando vocês são elogiados também, eu fico muito feliz. Amém? E os irmãos que participaram lá do resort conosco, como é que foi? Vocês gostaram, irmãos? Irmãos, foi um tempo muito precioso ali de comunhão. Você pode estar se perguntando agora: pastor, mas por que eu não pude participar? É só você ser anfitrião, líder em treinamento ou líder de célula. Aí você pode participar com a gente. Amém? Então você está convidado para caminhar mais próximo conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra. Creio que o Senhor vai falar com você hoje. Vai trazer sobre você direção, enchimento. Vai perceber como Jesus é bom. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença esta palavra, que ela possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, que nenhum de nós saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas saiamos daqui transformados pelo Espírito e pela palavra. Nos dê revelação em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto que eu vou compartilhar hoje está lá em João, capítulo 4, do verso 1 até o 43. Eu não vou ler todo, mas você pode ler ele todo em casa, mas eu vou ler alguns trechos. E esse texto, ele fala a respeito da mulher samaritana. Uma coisa importante para você: o livro de João é o livro que eu aconselho todo novo convertido a lê-lo. Então, se você ainda não teve a experiência de ler a Bíblia, comece pelo livro de João. E no livro de João, Jesus, a Bíblia diz que ele não faz milagres, ele faz sinais. Pastor, mas como que é isso? Quando ele curou o cego de nascença, aquilo ali foi um milagre, mas João chama aquilo de sinal. Cada milagre de Jesus, são 9 ao todos relatados em João, são sinais proféticos a respeito de Cristo. E ali no capítulo 3, nós vemos um homem chamado Nicodemos, que veio ter com o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele veio ter com ele à noite, de madrugada. Porque aquele homem, para você entender, ele era um religioso da época, um mestre, tinha uma boa moral, um bom comportamento. Ele não queria se ver, ser visto, né, com o Senhor Jesus. Mas olha que interessante, assim mesmo o Senhor recebeu ele. Assim mesmo o Senhor recebeu ele. E a Bíblia fala, lá em João 3, que este homem, né, ouviu do Senhor Jesus uma exortação. Olha, você tem que nascer de novo. Veja, o que ele entendeu naquele momento? Ele falou: como assim? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? E Jesus disse que da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas Jesus revela algo para Nicodemos, que é tão poderoso, que é João 3,16, acho que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Nicodemos teve uma palavra do Senhor Jesus poderosa.
Mas João capítulo 4 fala da mulher samaritana. E esses dois capítulos estão um do lado do outro, porque o Espírito Santo quis mostrar para você um contraste, uma comparação. A mulher samaritana, como o texto mesmo já diz, era mulher, e sem nome. Nicodemos era homem, era mestre ou príncipe em Israel, tinha nome e era homem. Mulher era samaritana, sem nome. Mulher naquela ocasião, naquela cultura, era muito desprezada. Mas, preste atenção, para a mulher samaritana, Jesus se revelou como Cristo. Para a mulher samaritana, ele foi claro. Para o homem, de João 3, Nicodemos, o Senhor Jesus falou de teologia com ele, porque ele era um teólogo. Mas para a mulher samaritana, ele falou de palavras simples, de água. Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Então você percebe que aqui há um contraste, uma comparação desses dois capítulos. E em Eclesiastes, capítulo 1, verso 14, Salomão escreveu uma coisa e é chocante. Por que é chocante? Porque Salomão foi um dos homens mais ricos dessa terra. A Bíblia fala que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas, se eu não estou enganado. Pode ser que o número seja invertido. Ele tinha 1000 esposas. Ele bebia em taça de ouro. Ele recebia por ano, não sei quantos 1000 quilos de ouro. Ele era um homem muito rico. Mas o que ele escreve? Ele escreve o seguinte: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por quê? Porque todas essas coisas não preenchem você. Todas essas coisas não te satisfaz. Por quê? Vamos supor que hoje você arruma um emprego novo, está ganhando melhor. O que você vai querer amanhã? Ganhar mais. Sim ou não? Você foi saciado? Não. Você está com mais sede daqui a pouco. Você quer mais. Você não fica saciado. Por quê? Porque esse mundo não pode te saciar. E nós vamos ver então, em João 4, uma mulher que foi saciada pelo Senhor Jesus. Sabe, em João 3, nós vemos que sem nascer de novo, é impossível entrar no reino dos céus. Fala do novo nascimento. Mas João 4 fala da saciar, de estar pleno, em paz, satisfeito, porque Deus é bom e Ele me salva. Então, abra a sua Bíblia em João capítulo 4, verso 3. Versículo 3 diz: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, fala comigo, necessário. O texto diz aqui que era necessário passar por Samaria. Veja, uma coisa importante para você entender o contexto: judeus e samaritanos não se davam bem. Inclusive, o judeu normal, ele não passava em Samaria. E para ir para Galiléia, tinha que passar dentro de Samaria. Então eles cortavam o caminho, andavam dias para chegar na Galiléia, para não passar dentro de Samaria. Pastor, mas por que Samaria era rejeitada desse jeito pelos judeus? Para você lembrar, na época que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, eu gosto de brincar, Robobão, ele dividiu o reino em 10 tribos. E 10 tribos ficaram, se formaram então em Israel. E a outra virou Judeia, né? E nesse lugar, Samaria, era onde eles achavam que era o lugar que Deus havia escolhido, os samaritanos. E lá em Jerusalém, era onde a casa de Deus estava. Então você percebe que havia um conflito entre eles. Porque agora, onde que eu vou adorar a Deus? Aonde que eu vou prestar culto para Ele? Para eu prestar culto para Deus, eu tenho que ir na casa de Deus. A casa de Deus é em Jerusalém. Jerusalém não faz parte mais do nosso território. Então eles criaram, lá em Samaria, a religião deles.
E os judeus, ao verem isso, tratavam eles como porcos. Essa era a maneira que eles eram chamados pelos judeus. Então, era um povo, para o judeu, desprezível. Desprezível. E a Bíblia diz então que Jesus, ele decidiu ir para Galiléia, saindo da Judéia. E ele tinha que passar em Samaria. Veja, ele tinha não por geografia, ele tinha porque ele queria encontrar alguém. Do mesmo modo, o Senhor, ele está aqui hoje para encontrar você. Sabe, você não veio aqui por um acaso. Na verdade, os acasos de Deus eu gosto de chamar de Jesuscidência. Você não veio aqui por um acaso. O Senhor tem algo para você aqui hoje. De fato, o Senhor Jesus quer te encontrar nesse lugar. E a guerra entre os samaritanos e os judeus era: a minha igreja é melhor, a minha bandeira é melhor, a videira que é boa, não, a assembleia que é boa. Só estou trazendo para os dias de hoje. Naquela época não tinha Assembleia de Deus não, amém? Só para você entender. Também não tinha videira não. Mas, deixa eu te dizer, Deus, ele não é evangélico, nem pentecostal. Deus não é da videira, não é membro da videira, nem da Assembleia de Deus. Porque placa de igreja não importa. Não importa. Que a placa de igreja não te leva para o céu. E te leva para ser salvo é apenas o Senhor Jesus Cristo. E Ele é a pessoa mais importante. Então, quando nós começamos a dar importância simplesmente para as placas de igreja, e começamos a guerrear, aquela igreja lá é pior do que a nossa. Nós estamos fazendo como os samaritanos e os judeus. E Jesus, quando ele vem para a mulher samaritana, ele não entra nesse mérito, ele não entra nessa conversa. Na verdade, ele fala outra coisa. Vamos ler o texto. Aliás, lembrei de algo. Samaria significa lugar murado ou proteção. Muros de proteção, para ficar mais claro. Samaria significa isso. E a Bíblia fala que tem uma profecia lá em Gênesis que Jacó libera sobre José. Ele fala para José o seguinte: que você, José, será como uma videira frutífera que estende os seus ramos além dos muros. Samaria é o muro. Agora o José celestial está ali no poço. E agora você vai ver os frutos sendo estendidos, alcançando aquela mulher. Mas uma coisa importante: Samaria fala de muros de proteção. Quais são os seus muros de proteção? O que você se protege aí dentro? A ponto que você não tem coragem de convidar ninguém para entrar aí. O que você tem medo? Sabe, normalmente são as nossas falhas. São lugares em nós que nós protegemos para que ninguém veja. São os muros de proteção, para que ninguém acesse, porque nós não queremos ficar envergonhados. Mas, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor Jesus já te viu. Ele não vai te ver, Ele já te viu. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece cada detalhe do seu ser. O Senhor te conhece completamente. Aos olhos dele está tudo revelado. Não tem como esconder. Os muros então caem. E quando eles caem, também você não precisa mais se esforçar para se esconder, porque o Senhor te aceita, o Senhor te recebe. E essa mulher samaritana, você vai perceber na conversa que o Senhor Jesus teve com ela, ela procurou se esconder, ela procurou não mostrar as suas falhas. Vamos ler o versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali, só um detalhe, é o único momento no Novo Testamento que cita o nome de José. Se é o único momento é porque é importante.
Por que que é importante? Porque aqui está acontecendo a realização de uma profecia que Jacó liberou. O poço de Jacó aqui foi dado a José. E José então representa o que eu já disse para vocês, o José celestial, que é Jesus Cristo, que está diante do poço agora, o poço. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado, fala comigo, cansado. Sabe, mesmo cansado, ele quer salvar. Essa é uma coisa impressionante. Porque o dia que você está cansado, você fala, não quero ir para a célula não. Não quero participar do culto não. Vou falar de Jesus. Não, hoje eu estou cansado. Mas mesmo cansado, Jesus quer salvar. Mesmo cansado, você percebe que o coração dele é salvar, né? E ele estava cansado do caminho. Assentou-se assim junto à fonte. Olha só a cena. A cena é a profecia de Jacó se cumprindo. E a Bíblia fala o horário. Qual que era o horário? E era isso, a hora sexta. Pastor, era 6 da tarde? Não. A hora sexta para o judeu era meio-dia. Meio-dia era um momento muito quente, ainda mais no deserto. Lugar desértico, árido, seco. Então, você percebe que ao meio-dia Jesus estava ali. Meio-dia, não se esqueça disso. E você saber o horário faz toda a diferença. Porque nós vamos entender por que que ele chegou lá ao meio-dia. Próximo versículo. Pode projetar aqui, por gentileza. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Irmãos, um detalhe. As mulheres, elas tiravam água de manhãzinha, quando o sol estava fresco ainda, né? Não estava tão quente. Então as mulheres, elas reuniram e iam tirar água. Essa mulher samaritana, ela tinha muros de proteção, não queria conviver com ninguém. Por quê? Porque provavelmente ela não tinha uma boa fama. Provavelmente na cidade dela, falavam a respeito dela. Falavam, olha, não deixa seu marido ficar perto dessa moça não, ela já casou 5 vezes. Olha, ela não dá um bom testemunho, ela é promíscua. Talvez falavam isso dela. E a Bíblia fala que ela está vindo então ao meio-dia. Por quê? Porque ela tinha vergonha de estar junto com as outras mulheres e ser julgada por elas. Ela tinha vergonha. Por isso ela colocava muros à sua volta, para que ninguém acessasse. Mas o Senhor Jesus acessa. Qualquer barreira Ele pode transpor para chegar até você. E a Bíblia diz, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Isso é uma coisa impressionante. Como assim? Dá-me de beber. O Senhor Jesus precisa de alguma coisa, irmãos? Ele precisa de você? Olha o Senhor Jesus, o que Ele está fazendo? Se colocando na posição de humildade, para acessar aquela mulher, para acessar o coração daquela mulher, pedindo o que para ela? Dá água, me dá água. Continua o texto. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Próximo. Então lhe disse a mulher samaritana. Veja, o primeiro conflito que ela teve aqui foi o quê? Religioso. Todos aqueles que um dia vieram para a igreja dos crentes, e eram católicos ou de outras religiões, eles tiveram um primeiro conflito como esse, religioso. Qual que era o conflito aqui? Sendo tu judeu, como que o Senhor conversa com a mulher que é samaritana? Ainda assim, com a mulher. Como assim? Como que o Senhor faz isso? Veja, ela entra nas barreiras, colocando barreiras, mais uma vez, né? Pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Próximo. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom, fala comigo, dom. O que é o dom? Dom significa presente. Presente, alguém ganha, é porque ele pagou ou porque foi de graça para ele? De graça. Por isso é dom, presente. O que Jesus está dizendo para ela? Olha, se você conhecer o dom ou o presente de Deus que está aqui agora, você percebe que Jesus, Ele foi dado a nós de graça, como um presente.
Pastor, mas quer dizer que não foi caro? Foi extremamente caro. O Senhor Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou de si mesmo, e se fez a imagem e semelhança de servo, e andou entre nós, diz a palavra, cheio de graça e de verdade, homem de dores, e sabe o que é padecer. A Bíblia diz que ele escolheu, ele foi então em direção ao madeiro, e lá no madeiro ele foi crucificado. Então, naquele momento, o preço da condenação, do pecado que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi pago. Para que hoje você e eu possamos dizer no mundo espiritual e crer no nosso coração: agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você percebe que foi caríssimo o que o Filho de Deus fez para te salvar e para me salvar. Mas para você é de graça, para você é um presente, para você é um presente que Ele libera sobre a sua vida. Aleluia. Próximo. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Veja, a mentalidade dela era do quê? De fazer conta. Como que você vai fazer isso? O senhor está falando que vai me dar água da vida? O senhor está me falando que o senhor mesmo que vai me dar água? Mas como que o senhor vai fazer isso? Você nem balde tem. Foi isso que ela disse para ele. Mas, preste atenção. Essa mulher, ela ia se saciar todos os dias. Buscando o quê? Com os baldes. Água no poço, na fonte. Então, os baldes são apenas meios para se saciar. Os baldes são meios para se saciar. Os baldes, então, representam o que para nós? Tudo aquilo que você procura para se saciar e fora. Só que tem um problema. Jesus está dizendo para ela o quê? Que quando você faz isso, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você jamais vai ter sede. Então preste atenção. Quando ela olha para o Senhor Jesus, ela pensa: mas como que Ele está fazendo para poder tirar essa água aqui, para poder me dar? Porque o poço é fundo. Então ela sabia até que o poço era fundo. Ela sabia que era difícil tirar a água dali. Mas, continuando. Próximo. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Próximo. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Fala comigo: nunca mais. Sabe, você que nasceu de novo, filho, eu preciso te dizer, você já foi saciado. Então você não precisa se saciar num relacionamento. Você não precisa se saciar num trabalho. Porque você já está saciado. Você já está completo em Cristo. Você não precisa fazer algo para ficar bem. Você já está bem em Cristo. E porque você já está saciado e bem, aí você faz as coisas. Mas não é isso que vai produzir em você satisfação. Satisfação é Ele, somente Ele. E a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pausa. Jesus está dizendo que você é uma fonte. Fonte é algo que libera e nunca acaba. Fonte aqui de água viva quer dizer que você, ao abrir sua boca, pessoas começam a ser sedentadas, ou você passa a matar a sede delas, saciadas. Obrigado. Então, você abrir a boca faz parte de você ser uma fonte. Quando você abre a boca para pregar o Evangelho, ou para falar de Jesus, você é uma fonte a jorrar para onde? Para a vida eterna. Não é só para essa vida aqui não. Essa vida aqui é passageira. Talvez ela dura de 80 a 100 anos. Ou mais um pouco, né, pastor Orly? Vai durar mais, né? Talvez dura mais. Mas é passageira.
mas tem uma eternidade. Eternidade, nós não sabemos nem contar como é que é a eternidade, porque a eternidade é algo do céu. Nós precisamos entender ainda o que é isso. E a vida que Jesus está colocando dentro de você, já colocou, essa vida é para jorrar para a eternidade. Quando você tocar as pessoas com Cristo, elas também vão ser levadas para a eternidade com você. Continuando o texto, nós vemos que essa mulher, ela tinha um vazio. Aqui eu vou abrir um parêntese. Eu, antes de ter uma experiência com o Senhor Jesus, eu era um jovem vazio. Tinha 21 anos. 21 anos. Mas, lembra do muro? Pois é, eu tinha um monte de muro ao meu redor. Os meus amigos da faculdade olhavam para mim e falavam: nossa, ele é alegre, é legal. As pessoas de fora olhavam para mim e falavam: uau. Mas eu de dentro, vazio. E aí quando eu voltava das festas, das coisas desse mundo, eu ia dormir, deitar na cama. E quando eu deitava na cama, a lágrima rolava naquele momento. Porque era vazio, vazio. Mas um dia, o Senhor Jesus me encontrou. E nesse dia, eu fui preenchido com a paz, com a presença de Deus, com a vida de Deus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, você percebe que essa mulher também era vazia. Por que ela era vazia, pastor? Porque ela procurava se saciar nos maridos. E ela teve quantos? 5 maridos. E estava amaziada do 6º. Nem casou, porque ela pensou o quê? Acho que o problema é casar. Eu vou amaziar agora. Então você percebe que essa mulher também era vazia. Para que serve a luva? Aquela luva, para que serve? Alguns vão dizer, para fazer balão de água. É para isso que a luva foi criada? Não. A sua vida também é como uma luva. Muitas vezes você está fazendo balão de água com essa vida. Mas você tem que aprender a preencher a sua vida com Cristo. Porque Ele é a mão que preenche a luva e dá forma para a luva, movimento para a luva. Cristo em você, a esperança da glória, diz as Escrituras. Nós vemos então que essa mulher, ela estava vazia e destruída. Porque eu te falo uma coisa, irmãos. Ela casou uma vez e divorciou. Quem aqui talvez já tenha passado por um divórcio, não é uma coisa fácil de lidar. Causa marcas. E a Bíblia fala então que ela foi e casou novamente, pela segunda vez. Por quê? Qual talvez era a mentalidade dela? Eu quero ser feliz. E para ela ser feliz era o quê? Estar casado. Mas eu vou te dizer uma coisa: ser feliz é ter Cristo. As outras coisas, você vai se alegrando no meio do caminho. Mas Cristo é a nossa felicidade. Porque eu sou alegre em Cristo, eu estou casado. Não é porque eu casei que eu estou alegre. Estou alegre em Cristo, saciado em Cristo, estou casado. Porque se você não está inteiro, você não pode também doar você. Você sempre vai ficar reivindicando a pessoa para ela te encher. E aí vai ser um problema. Vai arrumar uma confusão em casa. Essa mulher então, ela estava vazia. Parei no segundo marido, né? Vamos para o terceiro. Casou a terceira vez. Irmãos, se hoje aparecer alguém aqui que casou 3 vezes, como é que você olha essa pessoa? Os crentes espiritual falam com graça. Os religiosos falam o quê? O que é isso? Se chegar uma mulher que casou 3 vezes aqui, começar a frequentar a igreja, as irmãs, como é que elas vão ficar? Cuidado, cuidado, não dá espaço. Mas aí ela casou pela terceira vez e divorciou. E agora? Está na 4ª vez. Não cansa não? Você percebe o desespero dessa mulher de ser feliz? É o desespero de todo homem, filho. Todo homem quer ser feliz. Na verdade, o que é a felicidade?
é ser saciado. Mas ninguém sabe como é que faz isso. Por isso nós estamos aqui para contar. A única maneira de você ser feliz ou saciado, realizado, é ter Cristo. Não tem outra maneira. Esse mundo vai produzir em você decepções. Esse mundo vai produzir em você arrependimentos. Mas Cristo não. Cristo é é o seu saciar. Cristo é aquilo que mata a sua sede. Essa mulher então, pela quarta vez ela casa e também divorcia. Agora, nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. Como é que era a comunidade ou a cultura naquele momento? Uma mulher que divorciava naquela época, já era terrível. Mas 5 vezes é muito terrível. Então essa era a fama daquela mulher. Por isso, você vai começar a entender por que ela foi ao meio-dia. Porque ela tinha vergonha. Não era uma vida fácil, só que eu preciso te lembrar, ela casou a 5ª vez e divorciou de novo. Meu Deus do céu. Mas ela falou, eu quero ser feliz. E agora ela falou o quê? Eu vou amaziar, não vou casar, porque talvez o problema é o casamento. E ficou amaziada. E agora, essa mulher destruída, vazia, encontra o Senhor Jesus. No verso 16. Verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Para você entender, ela em nenhum momento falou que ela tinha divorciado 5 vezes. Em nenhum momento. Por quê? Porque os muros de proteção estavam sobre ela. Ela não queria se expor. E Jesus pega e fala para ela, chama seu marido, vem cá. E ela diz o quê? Eu não tenho marido. Ela mentiu, irmãos? Mentiu. Ela mentiu. Ela não foi verdadeira. Ela não foi transparente. Mas olha só o tanto que o Senhor Jesus é gracioso. Ele elogia ela 2 vezes agora. Ele fala, bem disseste. Olha o elogio. Bem disseste que não tens marido. Já tiveste 5 maridos. E o que você tem agora não é teu marido. Em verdade, disseste. Elogiou ela 2 vezes. Mesmo ela tendo pecado, mesmo ela tendo escondido, Jesus, ao contar isso para ela, por que ele falou? Ele queria expor o pecado dela? Não. Quero que você pense o seguinte: quando Jesus fala para ela tudo o que ela tinha passado, todos os problemas que ela tinha vivido, ele estava dizendo o quê? Eu conheço tudo. Eu conheço você nos detalhes. E mesmo assim eu te amei. Estou aqui por você. Para mostrar então que o amor dele não depende de você, depende só dele. O amor de Deus é que nos conduz ao arrependimento, diz as Escrituras. Quando você percebe o amor de Deus sobre a sua vida, se arrepende. Sua mente é mudada, você fala, nossa, mas Deus é bom mesmo. Ah, mas o Senhor me ama mesmo. Ah, o que é isso? Essa mulher então, nós vemos que ela procurou disfarçar, procurou esconder. Mas Jesus, elogiando-a, não a expondo, mas elogiando ela, a confrontou em amor e disse o que era verdade. Mas eu pergunto para você, se fosse a religião encontrando essa mulher no poço, o que eles exigiriam antes? Arrependimento. Sem arrepender não tem conversa. Jesus fez isso, irmãos? Não. Jesus não fez isso. Qual que é a outra coisa que a religião talvez exigiria? A religião provavelmente iria expor o pecado dela, para todo mundo ver. A religião também provavelmente ia levar essa pessoa para a lei, para ser julgada. E por fim a religião ia pedir para que ela mudasse primeiro, para depois ser aceita. Isso é religião. E religião não tem nada a ver com Jesus. Religiosidade não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Na verdade vai na contramão
a religiosidade. Você tem que aprender então a perceber como que Jesus age. O que ele fez? Conversou com ela primeiro. Antes de nada, antes dela oferecer nada, ele conversou com ela primeiro. Uau! Eu pergunto para você, se uma pessoa passar na rua e te pedir um copo d'água, é ameaçador? Não, não é ameaçador, de forma alguma. Do mesmo modo, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que se assenta ao trono, está diante daquela mulher agora, pedindo para ela o quê? Água. Por quê? Apesar dele ser o Deus Todo-Poderoso, ele quer se apresentar a ela como ninguém, não como quem ameaça, mas como quem pode se aproximar dele. O Senhor Jesus te convida para você se aproximar dele. E ele faz de tudo para te servir, para que você esteja próximo dele. Aí agora, essa mulher muda de assunto. Porque a conversa ficou pessoal demais, ele já está sabendo tudo que eu faço. Aí ela muda de assunto. Ela entra em outro assunto. Ela diz a respeito de geografia agora. Mas Senhor, nós temos que adorar nesse monte, não em Jerusalém. Jesus entra nessa discussão? Não. Porque não vale a pena você ficar discutindo religião. Religião não leva ninguém para o céu. Não vale a pena. O que Jesus fala para ela? Olha, vem um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas no espírito e em verdade. E chegou o tempo. Você percebe então que Jesus não entrou nessa conversa com ela para debater aonde que era o lugar correto. Ele apenas disse: já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Não importa se você está no Japão, não importa se você está na China, não importa se você está na África, não importa se você está no Brasil, não importa se você está aqui, mas você hoje pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é um detalhe interessante, porque para um judeu naquela época adorar a Deus, ele não poderia adorar em qualquer lugar. Para ele adorar a Deus, ele tinha que ir lá para Jerusalém. Então imagina se ele morasse em outro país. Pelo menos 3 vezes por ano ele tinha que ir em Jerusalém para cumprir a lei. A lei dizia isso: 3 vezes tinha que se apresentar diante do Senhor, nas festas. Então, para adorar a Deus, ele tinha que ir em Jerusalém. Mas não é qualquer lugar de Jerusalém, irmãos. É lá onde tem o templo. E ali então, é o lugar que se adorava a Deus. Só que Jesus está dizendo o quê? Não tem mais limites de geografia. Em qualquer lugar pode ter um adorador que adore em espírito e em verdade. Uau! Glorioso! O Senhor rompeu os muros. Porque se nós fôssemos judeus e Jesus não tivesse vindo para a gente adorar a Deus, a gente tinha que pegar um avião e ir lá para Jerusalém. Mas Jesus rompeu os muros. Rompeu as barreiras. Por isso ele é o ramo frutífero que atravessa os muros. Verso 25. Eu sei, disse a mulher, que o Messias, que se chama Cristo, vem e nos ensinará todas estas coisas. Agora entrou num assunto aqui do Messias. Só que antes ela chamou o Senhor Jesus de homem. Depois chamou ele de Senhor. Depois chamou ele de profeta. E agora ela está dizendo que o Messias ia vir e ensinar ela. Ensinar todos eles. E Jesus, o que ele faz nesse momento? Ele se esconde, irmãos? Não. O que ele diz? Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Uau! Para Nicodemos, Jesus não disse que ele era o Cristo, o Messias. Mas para essa mulher ele disse. Para essa mulher ele não se escondeu dela. Para essa mulher ele se revelou completamente. Em poucos lugares na palavra, o Senhor Jesus se revela como Cristo, o Messias. Poucos lugares.
e para poucas pessoas. E para essa mulher ele fez isso. Essa mulher que tinha fome e sede. Fome e sede. O Senhor Jesus se revela para quem tem fome e sede. Fome e sede. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Uau! Veja, ela chegou lá com um cântaro. Para buscar o quê? Água, porque ela tinha sede. Agora ela deixa o cântaro e sai. E vai embora. Mas parece que é contraditório. Ou parece que ela encontrou algo melhor, que nem precisava daquela água. Percebe que aqueles que foram encontrados pelo Senhor Jesus, que foram saciados pela água viva, não tem problema em abandonar coisas para segui-lo. Não tem problema em deixar coisas, ou os meios pelos quais você se satisfaz e volta a ter sede, para poder experimentar do Senhor. Essa mulher então, depois de ter a experiência da água da vida, na vida dela, ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Veja, todos tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, vão ir para a cidade, pregar o Evangelho. A Bíblia diz então, que quando ela foi saindo, os discípulos chegaram e viram o Senhor Jesus com aquela mulher, mas ninguém teve coragem de falar nada para ele. Com Nicodemos, qual que foi o horário que ele foi ver? Alguém lembra? Nicodemos, meia-noite. Meia-noite. Meia-noite é um momento escuro. Com Nicodemos, Jesus encontra-se particular à meia-noite. Mas, com a mulher samaritana, ao meio-dia, momento que o sol está mais brilhante, chegou o sol da justiça, para poder ministrar a ela. Você percebe que Jesus é prudente, ele não fica sozinho com a mulher à meia-noite. Mas ele ficou ali, sozinho, ao meio-dia, às claras, para que todo mundo pudesse ver. Porque, vou te falar uma coisa, não adianta ser santo, tem que parecer santo. Não adianta você ser santo, você tem que parecer santo. Então Jesus encontra aquela mulher, por que não é meia-noite? Porque não parecia santo encontrar meia-noite. Mas por que ao meio-dia? Porque todo mundo pode ver, às claras. Amém? A Bíblia diz que ela larga o seu cântaro, então, verso 40 agora. Pode projetar, por gentileza? Verso 39. Volta 1. 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Próximo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho de quem? Foi em virtude da pregação de Jesus? Foi em virtude do testemunho da mulher. E qual foi o testemunho da mulher? Sabe o que ela falou? Uma pergunta, apenas uma pergunta. Olha, eu encontrei alguém que falou tudo que está acontecendo na minha vida. Porventura, não é ele, o Cristo, o Messias? Ela só falou isso. Agora pausa. Essa mulher, irmãos, ela tinha vergonha de estar junto com as outras mulheres de manhã. Agora ela sai da presença do Senhor Jesus e vai em direção à cidade, publicamente, para declarar para aquela cidade a respeito do Messias. Ela não tem a vergonha mais. Porque quando Jesus entra na sua vida, o seu passado foi apagado. Você não precisa andar com vergonha por aí, ou condenado por aí. Você pode levantar a cabeça porque o Senhor já te justificou. Você é justificado. A Bíblia diz então que essa mulher saiu e foi pregar na cidade toda. E todos da cidade vieram. Irmãos, foi a maior evangelista ali. Com apenas uma pergunta. Agora eu te falo, essa mulher fez quantos anos de seminário para pregar? Ela fez o curso de maturidade? São quase um ano? Também não, né? Ela não fez seminário algum, mas numa experiência que ela teve com o Senhor Jesus, ela saiu dali e pôde abrir a boca e falar a respeito de Cristo. Você já teve experiência com o Senhor Jesus?
Você pode abrir a boca e falar de Cristo. Para encerrar, o pessoal do louvor pode subir, por gentileza. Vou falar agora de um contexto da volta de Cristo. É sempre bom a gente lembrar da vinda dele. A Bíblia fala que, lá nos versículos iniciais, que o Senhor, saindo da Judéia, decidiu ir para onde? Galileia. Galileia. Que dia que ele chegou então no poço? No primeiro dia, você concorda comigo? Primeiro dia. E no primeiro dia a Bíblia fala que a cidade veio ter com ele. E eles ficaram 2 dias. Jesus ficou naquela região dos samaritanos 2 dias. E no terceiro dia, então, ele se levantou e foi para Galileia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Pedro nos diz, um dia para o Senhor são como 1000 anos. João nos conta que não são milagres, são sinais, sinais proféticos. Se no primeiro dia ele saiu de Jerusalém, da Judéia, e foi para Samaria, isso aponta para o quê? Para a igreja que foi formada com gentios. E com ela, ele ficou quantos dias? 2000 anos. Mas o terceiro dia, ele foi para onde? Ele vai voltar lá em Jerusalém. Ele vai rachar o Monte das Oliveiras no meio, quando ele voltar. E dali ele vai reinar. Então você percebe que isso é um quadro profético da volta de Cristo. É um quadro profético anunciando que ele vai voltar. Mas tem um detalhe. Você sabia que você e eu podemos atrasar a volta de Cristo? Não sei se você já viu isso nas Escrituras. Mateus capítulo 24, 14. E este evangelho do reino será pregado onde? Aonde, irmãos? Vocês estão comigo, gente? Aonde que esse evangelho do reino vai ser pregado? Em todo o mundo. Quando isso acontecer, o versículo continua. Ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas. Então, virá o quê? Terceiro dia. Se você ama a volta de Cristo, você irá pregar o evangelho. Você irá testemunhar a respeito de Cristo. Porque enquanto houverem nações, ou povos, ou pessoas que ainda não ouviram a respeito de Cristo, ainda ele não vai voltar, segundo a palavra dele. Mas, se nós somos cooperadores dele e queremos que ele volte, prega o evangelho. Prega, não fique calado. Compartilhe com as pessoas, lá no seu trabalho, no meio da sua família. Não se cale, porque se você se calar, de outro lugar vai se levantar alguém para falar. Mas que seja você, que seja eu, que nós sejamos usados pelo Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor agora produza convencimento. Que o Senhor produza convencimento. Que pessoas que estão nos vendo, nos assistindo em casa, possam ser, de fato, encontradas pelo Senhor. E aqueles que vieram aqui hoje, em busca de uma palavra de esperança, possam ser convencidos que o Senhor é bom, que o Senhor quer salvá-los. Pai, em nome de Jesus eu peço, para que toda cegueira espiritual agora cesse, os olhos sejam abertos, as escamas caiam, e Cristo seja visto. Senhor Jesus, toca no coração agora de cada uma dessas pessoas.
Libera sobre eles a tua unção e a tua presença. Ô Espírito Santo. Repete assim comigo, todos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Aquela cruz era minha, mas o Senhor tomou o meu lugar para receber tudo aquilo que eu merecia. Eu merecia maldição, enfermidade, doenças. Eu merecia todas essas coisas. Eu merecia o juízo eterno. Mas o Senhor pagou o preço por mim, me redimiu por teu sangue. E hoje eu fui comprado de volta para Deus, que é o meu Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me salvou. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor use cada um dos meus irmãos essa semana. Eles sejam boca de Deus. Boca de Deus, que anuncie as boas novas do Evangelho. Pai, eu peço para que o Senhor os coloque no lugar certo, na hora certa. Que o Senhor os livre do mal, do maligno. Que a tua face resplandeça sobre cada um deles. E que eles possam ter experiências com o Senhor nessa semana. Pai, que eles possam ter as suas orações respondidas nessa semana. Assim nós te agradecemos, Senhor, e cremos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados para a glória de Deus.